a primeira do seu rádio. Voltamos. Caiu a ligação, daqui a pouco eu ligo. Vamos ao Pereira. Pereira, você estava falando, te cortei seu raciocínio e eu acho que é muito importante. E você estava falando que estava na BI e já foi logo dizendo que a comissão estava capenga. Capenga. Foi uma ação entre amigos. Ela desconheceu a história de luta, o passado, da CNBB, da OAB, da ABI e de outros setores, outros segmentos sociais. Então, veja bem, desconheceu isso e lá dentro já está havendo, dentro da comissão já está havendo divergências em função do funcionamento. O doutor José Luiz Muniz, ele lembrou de 61. Lembrou de 61. E não se entende, veja bem, porque a 64, ele tem sua origem em 61, mas tem um outro histórico. É o histórico do próprio país. Tiradentes, por exemplo, Tomás Antônio de Gonzaga, por exemplo, e os outros inconfidentes. Eles reagiram à ação da coroa. A tributária pesada do ouro. Eles reagiram. Reagiram com relação ao tratamento desumano, e aquele pessoal trabalhava lá em Vila Rica, em Ouro Preto. O que aconteceu? A coroa reagiu. Ele foi denunciado e pelos próprios colegas dele, ele foi denunciado pelo próprio, e assumiu a culpa, foi espartejado, outros foram exilados para Portugal, para a África. Nós tivemos 30. Getúlio Vargas deu um golpe em Washington Luiz. 30. Torturou também e matou Getúlio Vargas. Tivemos 37. Estado Novo, Getúlio Vargas. Foi contra José Américo de Almeida, era candidato a presidente da República. 61. Jânio tentou dar o golpe, mas só que a classe política já era mais malandra. Já conhecia esses hábitos. E não permitiu. Mourão de Andrade era o presidente do Senado, não leu a ata dele e declarou a presidência, e o presidente da Câmara era vou lembrar do nome do cidadão, não, assumiu a presidência. Enquanto isso, as tratativas para o retorno de Jango. Quando o Jango assume e passou pelo primeiro-ministro Santiago Dantas, Tancredo Neves depois, conciliou. Aí veio o plebiscito para presidencialismo. Jânio assumiu a presidência e passou a ser dominado pelos sindicatos. Desconhecendo a hierarquia dentro das Forças Armadas. Um sargento não pode chegar para o coronel ou para o general e passar como se ali tivesse um cachorro. Existe uma hierarquia que você tem que respeitar. E Jango desconheceu isso. Então, 64 foi exatamente a revolta contra a falta de respeito à hierarquia na caserna. A anarquia começou a existir. Foi também contra a questão da reforma agrária. Mas me chamou a atenção quando você disse que ela começou capenga, porque ela tem ação entre amigos. Por que ação entre amigos? Pelos seus membros. Quem são os seus membros? Um ex-ministro do Fernando Henrique Cardoso, um advogado da própria Dilma Rousseff, advogada, uma socióloga também, e quem mais? Gilson Dipper, um ministro do STF, do STJ, e mais o Paulo Sérgio Pinheiro, um advogado e professor universitário lá de Recife. Sim. Ora, quem são essas pessoas? São históricas, elas têm e quais outras entidades representativas que poderiam participar? CNBB não participa. A OAB não participa. A ABI não participa. Agora, e os outros segmentos sociais? A UNE poderia participar, não poderia? Porque ela não esteve no processo como vítima. O clube naval, o clube da aeronáutica, então só existe uma mão. É maniqueísmo.
dentro da comissão? Isso não pode, Nelson. Então a sociedade não está ali representada nessa comissão da verdade. Quando o objetivo dela é levantar dados históricos, fatos que ocorreram durante 46 a 98. Agora, por que 46? Se eu citei aí o caso de Getúlio, e foi também um torturador, um ditador. Por que 46? Se a história do país está permeada de fatos e são vergonhosos. Mas vai passar por isso tudo, Pedro. Não passa, é limitada, ela está delimitada. Não passa, mas pode abrir precedente. Não pode também. Sabe por que não pode? Eles já começaram a engessar o funcionamento da comissão. Tem limites. Tem limites. Mas se você imagina que uma pessoa que passou por um processo de tortura, vamos imaginar, e essa pessoa vai fazer parte dessa comissão, ou um torturador pode fazer parte dessa comissão, representando cada um ao seu lado. Não, não vai ser tendenciosa. Eu não estou falando de pessoas, estou falando de instituição. Instituições. É diferente. Estou falando. É diferente. Estou falando isso também. Porque, por exemplo, na ABI, tem pessoas que é de esquerda e tem pessoas que não são de esquerda. Eu, por exemplo, não sou de esquerda e reconheço os direitos da esquerda. Algumas coisas, mas também critico algumas coisas condenáveis praticadas pela esquerda. Bom, Medeiros. Não, porque o Pereirinha estava falando. O Pereira coloca uma situação que realmente alguém já questiona, né? Isso, né? E com relação a. Eu estava vendo uma matéria do Porfírio, né? Que é vereador, me parece, no Rio de Janeiro. Foi vereador. Pedro Porfírio. Foi vereador, jornalista, né? E ele chamava atenção justamente para essa situação, né? E é de esquerda, é do PDT. Porfírio é gente boa, rapaz. Pressões e pressão da estupidez e acordos feitos no passado pode frustrar a investigação que já começa tarde, diz ele, né? Assim como respeito o reverencio os que lutaram pela democracia, enfrentando bravamente a truculência ilegal do Estado. E nunca deixarei de enaltecer esses lutadores e lutadoras. Também reconheço e valorizo pactos políticos que nos levam à redemocratização. Presidente Dilma, na instalação da Comissão da Verdade, em 16 de maio de 2012. Bom, quando se fala aqui em respeitar os pactos passados, é isso que me preocupa, e aí o Pereira vem e diz, começa a capenga, e a sociedade não está toda embutida. Por exemplo, ele cita, depois vou também saber do Zé Luiz Muniz, cita a ABI, não é isso? A OAB, que CNBB. não estão, CNBB, e deve ter outras organizações aí que nos foge o nome no momento. Mas como é que você está vendo isso? Aí é o seguinte, nós vamos começar questionando agora os autores dessa história. Será que lá, depois, quando lermos a história, vamos dizer, não, tem alguma coisa esquecida? Vamos estudar tudo isso, vamos reescrever a história do passado desse país? E aí, a incerteza da população, eu vou ter a verdade dos fatos ou não? Agora, o que levaria a verdade desses fatos? Uma punição? Agora eu pergunto, e os filhos dos torturadores não serão discriminados uma vez? Olha, Edson, você foi um torturador. Aí seu filho, quando chegasse numa sociedade organizalista, o filho do torturador Edson. É o neto do Edson, é um torturador. Não é isso? Bom, eu gostaria que você fizesse essa análise. O Nelson, olha só, antes eu queria entrar numa questão que o Pereira falou, o seguinte, ele falou que a comissão começa a capenga, não é? Que é uma ação entre amigos. Meu amigo, basta você ver hoje quem defende o Carlinhos Cachoeira, ex-ministro da Justiça. Basta você ver que o senhor Henrique Meirelles, que foi ministro desse país, hoje está no conselho para se tentar salvar a Delta. E foi do PSDB. Verdade. Pois é. Então, nesse país, as coisas, você não tem muita divisão do que é público, do que é privado e o que não deve ser feito, não é? Uma vez o Simon disse num pronunciamento dele, nem tudo que é legal é moral, não é? Bom, mas fechado esse parênteses, eu só acho, Nelson, dentro da minha percepção, essa comissão começa a capenga na medida do seguinte: se fez um ato de Estado, se chamou os 4 ex-presidentes, não é? Então não é um ato de governo da presidente Dilma, é uma coisa de Estado, no sentido de, tipo, vamos resgatar. Aquilo até que foi feito até em relação, nós debatemos aqui, em relação às cotas.
né? As pessoas falaram da questão do resgate, essa coisa toda. Agora, o problema é como é que isso vai ser feito. Porque aí eu volto a concordar com você, Pereira. Volto a concordar com você no seguinte sentido: caminha para uma ação entre amigos. Porque algumas pessoas serão beneficiadas, outras não. Algumas pessoas vão receber no Rio, em São Paulo, não é? E uma coisa que eu acho interessante, e está aqui o doutor, eu acho que ele pode falar melhor do que eu, né, advogado. Seguinte maneira: o outro lado também não faz parte? O outro lado também não teria que ser ouvido? Não é? Uma comissão, você não tem os dois lados, não é? De repente, como você colocou, Nelson, os crimes cometidos até por quem participou, não é? Mas que acabaram matando civis. Não, pela visão do vice-presidente da República, diz que os civis estão fora. Vamos apurar os crimes. Então eu sou obrigado a concordar com ele, que é capena, então. Militares e guerrilheiros. E não, mas aí eu sou obrigado a concordar com o Pereira, que é capena. Guerrilheiro civil. Hã? Guerrilheiro civil. Querido. Civil. Não, mas tem muita gente que não foi guerrilheiro que cometeu outras situações. E aí, nessa de preso político, amigo, vai um monte de gente, hein? Nessa de preso político, vai um monte de gente. Então eu acho que você corre até o risco de comprometer, tá, a seriedade da Comissão da Verdade no seguinte sentido: o que ela se propõe, não é? Ela se propõe a resgatar a história do nosso país, uma dívida que nós temos com o passado, tudo bem, mas você resolve essa dívida com pessoas que foram torturadas, não é? E aí até justamente merecem uma indenização, mas vão receber no Rio, em São Paulo e Pernambuco. Olha, eu não sei não, vai ter gente recebendo em todos os estados. Doutor Zé Luiz, eu não vou te fazer pergunta. Você ouviu aqui de todo mundo, e o Edson até me fez uma colocação assim: o guerrilheiro não é civil? Bom, então eu acho que nessa altura não precisava ser militares e civil. Aí vamos ver quem é guerrilheiro e quem não é, eu não sei. Mas você me pegou de surpresa aqui agora, e eu até deixo isso aqui sobre a mesa, a gente pode até, com relação a isso. Mas então, desculpa, o senhor ouviu aqui, eu gostaria que você fechasse isso aqui para a gente. Nelson, eu acho que a discussão está se dando muito em função de indenização, não indenização. Eu acho que o ponto culminante, eu acho que o que é importante ressaltar nessa Comissão da Verdade, o nome é muito claro, que quando fala de Comissão da Verdade, que é exatamente resgatar, quer dizer, um período sombrio. Eu não vou usar a expressão negro, Edson, porque não é politicamente correta, né? Mas não foi um período afrodescendente também não, tá? Um período sombrio da nossa história, né? E que, como o César aqui colocou, a nova geração hoje não tem a menor ideia do que aconteceu. E criar a Comissão da Verdade não significa, né, revolver a lama do passado para encobrir, né, a sujeira atual. Sim. Não é isso. Mas eu acho que o país, né, tem que conhecer a sua história, né, porque sob pena de nós perdermos todos os nossos laços, né, de desenvolvimento. E nós podemos pegar e podemos citar alguns exemplos. As nossas tradições, de um modo geral, elas vão se perdendo na medida em que, pelo modernismo, né, das importações, nós vamos observando que chegamos a ponto de, por exemplo, você não vê hoje perguntar sobre algumas manifestações da cultura popular que são desconhecidas de grande parte da população, mas hoje as escolas comemoram no dia 30 de outubro Halloween. O que isso tem a ver com a cultura brasileira? Isso é coisa de americano, nego. Você está entendendo? Então esse é que é o grande perigo. É um shopping na Barra da Tijuca que comete o absurdo de colocar lá na frente do shopping uma réplica da Estátua da Liberdade, né? Empreendimentos em Miami, Nelson, que estão sendo lançados em São Paulo para se comprar imóveis lá em Miami, que eu tenho até dito que parece que ser um novo estado brasileiro, né? Miami, porque o número de brasileiros lá
uma coisa assim... É por isso que já tem alguns políticos cooptando lá no Brasil. Você está entendendo, Nelson? Então, o que eu penso, o que precisa, na verdade, é contar a história como realmente aconteceu. E isso é muito sério, Nelson, porque se você pegar pelos livros de história, né, em que procuram, de uma certa forma, amortecer ou negar todo um processo de luta que se desempenhou nesse país, e fica parecendo que, por exemplo, a independência do Brasil aconteceu porque Dom Pedro chegou às margens do Ipiranga, desembainhou a espada e falou em independência ou morte, e ficou tudo resolvido. A princesa Isabel levantou de bom humor no dia 13 de maio, assinou a Lei Áurea e ficou tudo resolvido. E nós sabemos que isso não foi assim. Mas é isso que é passado nas escolas. Mas exatamente é isso que precisa ser combatido, que mostrar que, na verdade, todos esses avanços, essas conquistas, e que bom que a questão da luta dos escravos, hoje tem o dia 20 de novembro, né, que é o dia da consciência negra, que mostrar o que foram os quilombos, quem foi Zumbi dos Palmares, não é, para que nós possamos fazer um resgate, né, da nossa história, do nosso passado, para que nós estejamos com um alicerce fortalecidos para ter um país em pleno desenvolvimento. Eu acho que essa é que é a grande importância dessa questão da Comissão da Verdade. Não é, eu acho que é de só menos importância discutir se vai ser indenizado ou não vai ser indenizado, mas sim levantar, né? Quer dizer, o que aconteceu nesse país? E aí o Pereira até colocou, porque, por exemplo, muitos até falam do Getúlio, pai dos pobres, mas esquecem do Getúlio, Estado Novo, né, com aquele grande Filinto Miller, que era o perseguidor, né, torturador, chefe da polícia, né, de repressão, né, aqueles que ousavam divergir, né, da política que o Estado sustentava. E hoje, Nelson, é uma questão, quando alguém coloca, isso aí é história, é conversa fiada. Nelson, eu penso o seguinte, que aqueles que ousaram enfrentar a ditadura, né, que alguns gostam de dizer revolução democrática, mas que não teve nada de revolução democrática, foi um golpe militar de Estado, né? Aqueles que ousaram enfrentar, né, a ditadura, né, que se implantou nesse país, né, tiveram a coragem, muitos inclusive perderam a sua vida. Hoje nós possivelmente não estaríamos aqui fazendo esse debate, Nelson, porque reunir 3, 4 pessoas já era uma situação perigosa, muito perigosa. Você correndo o risco de ser preso. Quer dizer, eu lembro que os livros, por possuir uma capa vermelha, podia ser um chapeuzinho vermelho, ele era apreendido, porque eram idiotas. Compositores como Chico Buarque teve que usar pseudônimo para poder ter as suas músicas aprovadas pela censura. E por aí vai. Quer dizer, esse período obscuro da história do Brasil, isso precisa ser resgatado, isso precisa ser contado nos livros de história, nos bancos escolares, para que a nova geração saiba do que aconteceu aqui. Porque todos nós aqui, certamente, temos literatura, tem, por exemplo, uma série muito boa do Hélio Gaspari, né? Que relata todo esse período obscuro da história do Brasil, mas que, infelizmente, isso não é contado nos bancos escolares. Lamentável. E aí, quando eu disse aquele momento, na minha primeira intervenção, que foi uma política que se implantou aqui no continente sul-americano, né? E citei outros países, por exemplo, em outros países o processo de apuração foi muito mais duro. Na Argentina, aqueles militares que torturaram, que mataram, que sequestraram filhos de presos políticos, por isso, inclusive, o movimento das mães da Praça de Maio. Exatamente. Não é isso? Aqueles militares sentaram nos bancos de réus e foram condenados, né? Aqueles que outrora, né, usurparam o poder. Então isso é uma forma também, Nelson, de inibir qualquer tentativa futura de alguém aí que se ache, né, o grande idealizador da política nacional. Quando se fala, eu tenho muito medo, Nelson, quando eu falei para você da questão da generalização, quando se fala da classe política, nós sabemos que existem outros setores que não vale a pena que você ficar denominando, que existem pessoas também com deformações, com certeza. Mas eu prefiro um Congresso Nacional funcionando com todas as suas dificuldades do que um Congresso Nacional fechado como foi pela
pela ditadura militar, com a edição do Ato Institucional número 5, que suprimiu todas as liberdades individuais. Então são essas questões que precisam ser contadas, né? Isso não pode ser mascarado, porque na verdade nós continuamos vivendo uma política intervencionista. O americano hoje, ele não vai mais estimular esse tipo de golpe aqui em nosso continente, apesar de continuar sendo intervencionista, como foi no Vietnã, de levar uma sova terrível, mas continuam no Afeganistão, no Iraque, e é mentira que eles foram lá por conta de defesa de povo iraquiano, coisa nenhuma, foram lá por conta do petróleo do Iraque. Exatamente. Né? E aqui, o que eles começam a fazer? Eles começam a exportar aqui para nós os seus péssimos hábitos, como, por exemplo, as suas redes de fast food, né? Aquele povo doente lá que come hambúrguer e cachorro-quente. Então hoje isso está disseminado aqui, e estimulando, inclusive, em cima das próprias crianças, que hoje tem uma preocupação até de saúde, é verdade, né? Com a saúde questão pública da obesidade, por conta, né, daquela política, né, se é que a gente pode chamar de política alimentar do americano. Quer dizer, então são essas situações que nós temos que resgatar para que esse país possa ter realmente um pleno desenvolvimento. E quando eu falei para você, Nelson, que lá há 3 sábados nós estávamos no Brasil do século XIX, Nelson, eu me transportei naquele momento, e hoje eu estou com 58 anos, me transportei aqui para a favela da Maverói, porque o Partido Comunista fazia um trabalho aqui, onde é hoje a ponte Rio-Niterói. Aqui existia uma favela, e eu me lembrei naquela época de garoto, né, uma situação com tantos anos de distância, né, quer dizer, a mesma situação em que segmentos da população, se é que a gente pode dizer que vivem, né? Se é que a gente pode dizer que vivem, porque aquilo ali é uma situação perversa de sobrevivência, né? E você vê a total ausência do poder público, né? O Estado não se faz presente. E aí, Nelson, o próprio tráfico está desesperado, porque eles acabam tendo que desviar dinheiro da sua arrecadação com a venda de droga para ajudar no sustento daquelas famílias. Essa é a situação triste e lamentável, né? Então, se nós não reescrevermos, não é reescrever, mas se nós não resgatarmos, né, esse aspecto histórico do nosso país, eu acho que, na verdade, é como se nós estivéssemos edificando sem base, sem alicerce, sem coisa nenhuma. Tá certo. Grande aula, hein? Olha, grande aula, hein? Olha só. Obrigado, Zé Luiz. Quer fazer uma consideração? Eu até... bom, faça a sua consideração, Pereira. 64 61 caminhava para uma ditadura de esquerda. Houve uma reação da direita. Eu sou contra a ditadura, seja ela de esquerda ou de direita. Veja a Rússia, veja de Stalin, de Lenin, veja a China, veja a Coreia do Norte, veja Cuba, veja do outro lado a Argentina, que tinha de direita, o Chile. Veja o que eles estão querendo fazer na América do Sul, em alguns países, né? Então, veja bem, qualquer tipo de ditadura, eu sou contra. Agora, doutor José Luiz Muniz, nós temos uma classe de professores despreparados, infelizmente, e não conhece a história. E se você não lê, não reflete, não pode também ensinar. Pereira, aí, me permite uma parte. Eu também sou professor, né? Eu leciono hoje a nível de 3º grau, mas o que você verifica é o seguinte: está aqui no jornal Fluminense de hoje, os professores estão há 20 dias em greve no município de São Gonçalo, lutando por um reajuste de 33%, porque o piso salarial é de R$ 643. Eu penso que país nenhum vai ter um pleno desenvolvimento com o professor sendo remunerado dessa forma. Então, essa é uma questão fundamental. Mas, por sua vez, doutor Zé Luiz, nós não podemos ir no ciclo vicioso. Eu não leio porque eu não posso comprar o livro. Ou então, não leio porque não existe biblioteca. Não,